Bom dia a todos. É uma honra para mim poder ser mediador desse painel com um time ilustre como esse. E um tema tão sensível para nós nesse cenário que a gente tem alguns desafios orçamentários e muita demanda para cumprir, né? Então, já entrando no assunto, e até perguntando para a Érica. Érica, em virtude desse cenário todo que a gente está vivendo hoje, que a gente tem muita demanda para jornada para nuvem, demanda de IA, consumo de token desenfreados e esse desafio orçamentário. O que você imagina que é a saída para a gente poder vencer esse desafio todo e conseguir trazer soluções para a Justiça do Trabalho? Obrigada, Eduardo. Bom dia, pessoal. São muitas, né, as prioridades estratégicas que a TI da Justiça tem. Nós, aqui, para fazer mais um bate-papo, nos dividimos, assim, pensamos em algumas, para trazer uma pincelada aqui para vocês. Inicialmente, para começarmos com essas prioridades, a gente queria falar sobre a nuvem, né? E é uma jornada, né, para a nuvem. Aqui na Justiça Trabalhista, nós estamos considerando isso como pioneirismo, né? Os 24 tribunais ainda estão indo, muito poucos, já foram de alguma forma, e estamos agora, nesse momento, traçando o padrão dessa padronização para essa jornada para a nuvem. Frente à questão da obsolescência tecnológica, ao ciclo de vida dos ativos, né? A necessidade de adaptação dos sistemas, porque a ida para a nuvem não é simplesmente uma virada simples de chave, pode ser feita assim, mas assim não é a melhor forma, então é necessário toda uma adaptação. Tem as motivações individuais, né? Cada tribunal tem as suas peculiaridades, tem as suas necessidades, tem o seu momento, então é necessário também essas motivações individuais de cada tribunal. E, além disso, também, como o Tony sempre fala, na maturidade das equipes, né? Nós temos uma equipe de servidores na área de TI muito boa, né? As equipes boas, muito competentes, com muitas capacitações, mas é novo paradigma, é uma nova forma de trabalho, uma nova forma de medir as entregas. Então, é necessário um aumento, né, da maturidade das equipes e engajamento também. É necessário essa motivação, essa vontade, né, das equipes, dos servidores, de também querermos ir, não só pela questão estratégica e necessidade, mas também de maturidade e engajamento, e, muito fortemente, apoio da administração. Uma jornada dessa precisa contar com o apoio da administração, o entendimento do que é essa mudança de paradigma, porque, assim como outras, né, que já vivemos na área de TI, que vivemos constantemente, diariamente, é uma mudança grande, é uma mudança de paradigma enorme. Então, vários são os pontos. Eu trouxe uma pincelada aqui para vocês, porque a ideia aqui é um bate-papo, são só trazer uns pontos para a gente plantar aí na cabeça de todos e para irmos cada vez mais, né, falando sobre isso. Especificamente, né, eu trouxe alguns tópicos aqui, a gente não vou falar exatamente da migração da nuvem, porque isso é uma coisa que todos aqui já têm mais ou menos em mente, mas traz um aumento de eficiência operacional, traz uma padronização que, para nós, dos TRTs, já é algo que nós trabalhamos muito dessa forma, né, de forma padronizada, buscando essa otimização geral e nacional. Então, a nuvem permite mais ainda isso. A melhoria na resiliência, né, de nossa operação, sem sombra de dúvidas, e com muitas possibilidades de termos novas formas de solução, pensar de forma diferente nosso próprio backup, site backup, formas de plano de continuidade. Então, são muitas possibilidades também que a nuvem traz para a gente. Especificamente, né, eu vou trazer alguns desafios que nós, lá no TRT5, estamos passando, porque estamos realmente no gerúndio agora, né, migrando, fazendo a migração para a nuvem. Precisamos analisar, né, cenários específicos, isso é uma premissa fundamental, cada tribunal avaliar o seu cenário específico, detalhada de suas próprias infras, os seus ciclos de vida dos seus ativos. Isso é imprescindível para a decisão da ida, né? Então, estrategicamente, o suporte
técnico, nesse momento, é imprescindível para essa decisão da migração e da jornada. Há um maior aumento na questão de gestão dos contratos. Então, essa é uma competência que a área de TI precisa desenvolver mais ainda. Nós já temos, né, muita expertise, são muitos contratos. Lá no TRT5 são cerca de mais de 70 contratos ativos que nós gerenciamos, então já somos praticamente experts nessa questão de contratos, mas é maior ainda, porque a mitigação dos riscos precisa ser muito bem feita e a fiscalização dos atestes também. Vou dar uma passada bem rápida, porque a gente depois vai entrar num bate-papo aqui. Como eu falei aqui anteriormente, a questão do engajamento, né, das equipes, capacitação. Um ponto que já foi falado aqui por Nise, na palestra anterior, a questão orçamentária. É uma mudança enorme de paradigma. A gente sai, né, do on-premise, sai da despesa com investimentos e vai para uma despesa de custeio. Então, Nise até botou aqui itens importantíssimos aqui, com um planejamento de longo prazo. E aí, bem rapidamente aqui, o case do TRT5 dá uma palestra enorme, então eu vou realmente só pontuar aqui. Tem alguns colegas aqui do CCOE que acompanharam. Foi necessário, inclusive, nós darmos um passo para trás, né, para analisarmos nossa forma de operação na nuvem. Porque como é que vamos para a nuvem? Vai tudo, não vai? Vai ao judiciário, fica o administrativo? Então, depois aplicamos um método com a metodologia, tudo muito bem definido pela equipe técnica, com estratégias de planning poker, com aplicação de metodologia, para chegarmos na definição de um modelo híbrido. Então, lá no TRT5, nós estamos indo de forma híbrida, com mais ou menos 80% cloud e 20% on-premise ainda. Então, ainda vamos ter uma sala de contingência, ainda vamos ter serviços e ativos que ficarão, mas em bem menor proporção do que é hoje. Lá no tribunal, lá no TRT5, nós chamamos de piano, né, que é o programa de implantação da nova operação de TIC do TRT5. Faz alusão, inclusive, sim, né, a carregarmos o piano. É um projeto de toda a secretaria, tocado mais pela infraestrutura, mas que envolve todas as áreas. E já fizemos um contrato de adesão com o SERPRO, que é um contrato estruturante coordenado aqui não, né, lá em Brasília pelo CSJT, mas aqui por Tony, que está aqui do lado. Já implantamos a arquitetura de referência e estamos com apoio grande aí do CCOE, que é o Centro de Excelência, criado também lá pelo CSJT para dar apoio para os tribunais. Aí desdobra uma série de projetos que estão em andamento paralelamente e que vão ser também tocados ao longo do tempo, que é a desmobilização em moving, a estrutura on-premise que precisa ficar em nova sede, e eu gostaria de ressaltar isso que eu não falei. A decisão também da nossa ida para a nuvem baseou-se porque mudamos de sede lá no TRT da Bahia, saímos do centro da cidade, de 3 prédios que ficavam em localidades distintas, para 2 torres num único local, perto lá, para quem conhece Salvador, da Avenida Paralela, perto do SERPRO, do CAB. Então, também teve essa decisão estratégica nesse momento dessa mudança. E todos esses outros processos, né, projetos que precisam ser vistos e feitos, vou chamar a atenção do FinOps. É algo novo, que precisa ser pensado, que precisa ser a equipe capacitada para poder a gente conseguir ficar no melhor valor de custeio dessa infra. E outro ponto, aí onde estamos, eu falei, eu estou meio correndo, porque o tempo realmente é curto, e esse assunto da nuvem, principalmente lá no TRT5, é enorme. Mas a nossa virada está marcada aí para 10 a 12 de julho, porque a ida para a nuvem ela tem um cronograma que são mais ou menos 2 meses dessa ida, não é de um dia para o outro, são 2 meses fazendo várias coisas para irmos para a nuvem, como estou mostrando aí. E outro ponto, Eduardo, assim, que eu queria trazer de prioridade, além da nuvem, que eu acho que vai ser uma realidade de vários outros tribunais aqui do trabalho, é a questão de pessoas, né? Para fazer tudo isso, a gente precisa dos recursos humanos, dos nossos servidores de TI. Então, eu sempre que posso e que tem esses temas, né, de desafios, de prioridades, a gente precisa priorizar nossos servidores de TIC, porque sem eles a gente não consegue fazer isso tudo que eu falei aqui rapidamente, já tem até 7 minutos. E como é que a gente faz esse reconhecimento, essa valorização desses servidores, né?
uma preocupação, né, que a gente tem muito grande, e lá no TRT5, então, nós fizemos um programa agora, nesse novo ciclo de PDTIC, de reconhecimento e valorização dos nossos recursos humanos de TI. A gente tem limitação legal para fazer esse reconhecimento, né? A gente precisa reter esses talentos nossos. Aqui eu trouxe 2 recortes. A gente faz lá um CETIC que apresenta mais ou menos trimestralmente, e no ano passado eu fiz uma pergunta lá, qual é a expectativa, né, que os servidores de TI tinham em relação à CETIC, ao tribunal, à justiça, e se repararem, a maior palavra que saiu na chuva de palavras foi GAPTIC. Então, isso é uma coisa que a gente almeja muito e entende como reconhecimento e valorização. Esse ano, já em março, eu fiz uma outra chuva de palavras e perguntei como é que as pessoas estão se sentindo lá na CETIC do TRT5, e fiquei muito satisfeita com as palavras que estão vindo, porque nós já estamos implementando esse programa, né, de reconhecimento. São diversas ações que eu vou mostrar aqui bem rapidamente. Então, aí foi a chuva de palavras que eles botaram, e é anônimo, então podia falar o que quisesse. Esse programa, basicamente, consiste... Vou pular aqui, né, nos fundamentos. É um programa enorme, também grande, eu vou trazer aqui. O que é que acontece? Desse programa, a gente já saiu com o nome dele, que foi votação também, que é o CERTIC. A gente faz informativos, porque uma das queixas que a gente tinha era a comunicação interna e externa. Então, a gente tem informativo CETIC News, que é uma comunicação interna dentro da secretaria. O CETIC Informa, que é uma comunicação para fora da secretaria, para todo o tribunal. O CETIC Atualiza, com pinceladas de atualizações tecnológicas. Fazemos o CETIC Apresenta, fazemos o CETIC Networking. Eu realmente estou correndo, porque acabei botando demais. Mas é isso, assim, prioridade para a gente assim, é muito a questão de servidores, porque, como eu botei aí na frase, né, o futuro da tecnologia na Justiça do Trabalho começa com a valorização de quem a constrói todos os dias. Então, assim, mesmo com todos os investimentos, orçamento, nuvem, ainda precisamos também olhar, e como foi dito, inclusive, na palestra de ontem de Piccoli, né? Ele falou da questão da qualidade de vida, tem um eixo no programa, que é a qualidade de vida, bem-estar, proporcionar isso para nossos servidores de TIC. Por enquanto, é isso. Maravilha, parabéns, Érica, principalmente pelas iniciativas em relação à valorização da força de trabalho. A gente, na fala da Érica, ficou muito claro que a gente tem que aumentar o desempenho como um todo, e a gente tem um problema de força de trabalho que não atende. Alguém aqui não tem problema de força de trabalho e de orçamento? Se alguém levantar a mão, vai ser o tribunal... Vai ter 5 horas para falar aqui em cima. Traga as boas práticas. Das boas práticas. Agora, Alessandro, uma pergunta simples, fácil, tranquila. Será que a inteligência artificial pode nos ajudar nessa questão? E como ela vai fazer isso? Vamos lá. Acho que aí está um grande desafio para as áreas de tecnologia, né? Eu sou Alessandro Souza, eu estou à frente da Secretaria-Geral de Tecnologia do TRT6, e aí um movimento interessante, lá nossa área de TI, ela foi alçada à Secretaria-Geral de Tecnologia, daí já é uma grande sinalização do quanto as organizações dependem hoje de TI para seu funcionamento, para existir, e vários tribunais seguem na mesma linha, né? E aí, respondendo a tua pergunta, Eduardo, a gente tem... eu elenquei aqui, acho que três eixos, 3 pontos que eu gostaria de destacar. Um deles é exatamente IA. Eu acho que não há dúvida que IA é uma realidade e não tem o que fazer. Não há como voltar atrás, né? E as áreas de TI, hoje, elas são muitas vezes vistas como a área que está atrapalhando o processo, atrapalhando o uso. E nós não queremos ser a área que atrapalha, nós queremos ser a área que ajuda, que faz a governança disso, mas ajudar com responsabilidade, ajudar com intenção, ajudar com governança. E uma das prioridades é trabalhar nisso, é trabalhar em fomentar IA de forma responsável para dentro da instituição, para dentro dos órgãos. E essa IA, ela tanto pode ser usada para fora, né, para a área final, mas também dentro da TI, a utilização da IA para ajudar a própria TI a entregar valor para fora da TI, né? E aí a gente tem alguns desafios e prioridades
de reestruturar algumas das nossas soluções e muito alinhada com a fala de Érica em ir para a nuvem, muito alinhada a estratégias, que se a gente tivesse hoje, uma vez que a gente tem pouco recurso humano para dar conta de tudo que a gente tem que dar conta, e se a gente tivesse um PJE centralizado, uma instância única, e não 24 PJEs distribuídos em todos os tribunais, e toda vez que sai uma versão do PJE, você ter que 24 tribunais fazer isso. E se a gente tivesse uma instância única, em nuvem, multiórgão? Poxa, e a trabalheira que isso vai dar para refazer ou reescrever o PJE? E por que não a gente refazer isso se utilizando de IA dentro da TI, para poder acelerar esse processo, porque não tem como fugir desse processo, né? E o outro ponto, que também já foi tocado por Nise, já foi tocado por Érica, todo mundo coloca, é a gestão do essencial. Porque a gente está no tsunami, um verdadeiro tsunami. Eu acho que na frase hoje, na apresentação hoje de Gabriel, ele falou de agora a gente planta, e depois a gente... Quem lembra? Rega, e a gente está no momento de regar. É o momento de virada, de ponto de virada, né? E assim, a gente precisa se organizar e se estruturar, e aí pensar em nuvem, sim, pensar em uma infraestrutura resiliente e robusta, pensar em reescrever as soluções, pensar em entregar mais rápido. Não dá mais para a pessoa, a área de negócio, pedir para TI um determinado serviço e a gente demorar 6 meses para entregar. Não dá mais para isso. Então, a gente tem que se reconstruir, e isso é uma prioridade. Quando a gente fala de IA responsável, e aí eu trago aqui o exemplo de usar IA com responsabilidade, com segurança. Um ótimo exemplo de solução corporativa, solução da justiça do trabalho, solução desenvolvida em casa, foi o Galileu, que tem o caso lá da terceira vara de Paraupebas, no Pará, né, onde entraram com uma petição e dentro tinha um prompt injection. E a solução corporativa, desenvolvida no seu trabalho, o Galileu, desenvolvida lá pelos colegas e mantida pelos colegas do TRT4, identificou. Isso é uma solução, é esse tipo de solução que a gente quer. E, muitas vezes, quando o nosso usuário compra ou contrata algum IA do bolso, ele não tem certeza se isso está sendo feito. E a TI tem esse papel, né, um papel de incentivar e de fomentar o que deve ser usado ou como deve ser usado. E aqui eu já falei de PJE centralizado, onde a gente pode entregar valor de forma ágil. E, por fim, a garantia orçamentária. E aí, agora, 19 de maio, tivemos o alento do ato 53, e aí já registrar o agradecimento aí pelo alento ao CSJT, onde ele lá institui um conjunto de soluções que são essenciais. E aí é necessário uma sensibilização e um olhar da administração, de todos, no sentido de priorizar e fazer uma gestão de risco do impacto de não ter os serviços essenciais mantidos, né? E, no momento que a gente vai para a nuvem, e isso é um serviço, isso é crítico para o tribunal. Então, eu preciso garantir orçamento para isso. E qual o grande alerta, a grande questão é que, muitas vezes, a correção orçamentária de um ano para o outro que chega para o tribunal a inflação, 4%, 6%, e os contratos eles não são corrigidos dessa forma. E aí a gente precisa rever a forma de distribuição desse orçamento para poder manter o que é essencial para o tribunal. TI hoje é igual à energia elétrica, à água, né? Ela precisa existir para que a organização precise existir. Eu acho que essas são... Já falei muito, né? Então, é segurança, é a gente trabalhar com união. União é uma coisa que a Justiça do Trabalho faz muito bem. A gente, acho que no Poder Judiciário a gente faz isso, a gente dá aula disso, a gente trabalha de forma muito colaborativa, muito junto. Isso é que nos dá um respiro para conseguir dar conta de tudo que a gente tem para fazer. E aí a gente precisa defender o orçamento para aquilo que é essencial, porque não há justiça sem tecnologia resiliente. É isso. Maravilha. Tony, a gente escutou muito em relação da parte dos tribunais, né? Em relação da parte de quem demanda. Mas, quando a gente troca o chapéu e vai para a parte do provedor, daquele que tem toda a responsabilidade, como que fica esse cenário?
Bom dia a todos. Olha, é bom ser o último, porque a gente vai entendendo que as pessoas vão colocando como prioridade, e tem um ponto importante aqui que tem que ser falado. Eu acho que todo mundo sabe, eu sou do TJ de Minas, sou de lá, fui 12 anos secretário de um tribunal de grande porte, e eu conheço e tenho a sensibilidade e, inclusive, também a empatia de todos os secretários aqui, porque você estar no conselho, na CETIC do conselho, é diferente o ponto de vista de você ser um tribunal de base, onde que tem operação, onde que tem magistrados, servidores, partes, todo mundo ali em cima. A gente não tem isso. O máximo que eu tenho aqui, vou brincar aqui, é a doutora Brena, que é realmente agitada, mas ela a gente contorna, né, Hugo? O Fabiano também faz parte do nosso time lá, porque ele é da CETIM, mas ele é o secretário lá do TST, mas a gente trabalha muito juntos. Então, essa empatia é importante, você entender a visão do conselho e a visão de um tribunal, porque as prioridades são diferentes na maioria das vezes. E o nosso papel como supervisor e governança não é apertar os tribunais, é avaliar as condições dos tribunais para que a gente possa, aí sim, apoiar os tribunais na sua missão, né? Então, eu acho que o papel do conselho, antes de qualquer coisa, quando a gente fala em prioridades, a gente tem que ter essa visão de empatia mesmo com os tribunais. E eu indo agora, eu fui visitar o tribunal, o TRT 22, o Wallace está aí, a gente percebe a dificuldade dos tribunais, e aqui eu estou falando não só de pequeno porte, os de pequeno porte talvez sejam um problema a mais, né, para eles, por causa de 3 pilares, que às vezes parece clichê, mas a gente fala de pessoas, processos, e também a questão muito importante, que é orçamentária, e aí sim nós falamos de tecnologia. Tá? Então, se você não avaliar, então o que a Érica falou, o que o próprio Alessandro falou? Pessoas. Tudo TI é tocada por pessoas. Tudo bem, temos uma parafernália de equipamento, software lá, mas são pessoas que tocam isso. Está na nuvem? Pessoas. Também tem que ter pessoas. Né? Então, se você não tiver com isso equilibrado, não adianta nada. Esse trabalho que a Érica mostrou, nós estamos fazendo lá também na CETIC, e, por incrível que pareça, deve ser os mesmos resultados. Né? Às vezes, uma desmotivação, ou uma motivação extra. Então, a gente tem que estar trabalhando as prioridades nesses eixos. E um deles, com certeza, é o orçamento, que geralmente não aparece, mas lá no TJ de Minas, por exemplo, eu não tinha esse problema. Eu tinha problema de recurso humano. Mas orçamento era um problema para mim, porque eu não conseguia executar o orçamento. E sempre, não, tem isso, por que você não faz? Porque não tem recurso humano. Aqui já é o contrário. Aqui nós temos não é verdade, não é contrário. Aqui nós estamos com problemas tanto no recurso humano, como no orçamento. Isso é fato. Isso eu sei, porque quem recebe os pedidos de orçamento e analisa sou eu. Né? Eu estou falando no que diz respeito à área de tecnologia. Então, as prioridades, ela tem que ter essa visão. Tá? E a visão do conselho, ela é um pouco diferente. Né? A gente, como órgão supervisor. Por isso que eu coloquei e projetei esses projetos estruturantes que foi elencados pela presidência. Né? E o Hugo colocou uma coisa muito importante nesse slide, foi feito pela equipe do Hugo, por o Hugo especificamente, que 50% é gestão financeira. Então, há uma visão dessa nova administração em resolver vários problemas que a gente foi avaliando ao longo dos anos, e isso dispersa muita energia nossa. São robôs, assim, uma infinidade de robôs, sistemas duplicados, módulos duplicados, e que deixa o presidente exposto quando a gente fala de precatórios, porque, como diz a doutora Brena, é o CPF dele, é a casa
dele é que está ali. A doutora Brena sempre, ela é engraçada, ela mostra o lado assim, olha, cuidado com isso. E, então, a gente está tendo essa sensibilização para tentar resolver um problema. O e-social agora também, porque várias partes estão tendo que fazer, por exemplo, ele já teve o direito, mas, quando vai no INSS para homologar o direito, está tendo que trazer o processo, desarquivar o processo, imprimir o processo, levar para lá para fazer uma análise, sendo que essa informação ela está conosco. Estou falando, mesmo que não esteja estruturada, ela está conosco. Então, tudo isso, na hora que você coloca dentro, vou colocar uma frase de Minas, aí tem uns mineiros aí comigo aí também, dentro do mesmo balaio, né, Gustavo? Quando a gente coloca dentro do mesmo balaio, isso é importante para a gente resolver alguns eixos que foram, vamos falar assim, não priorizados em algumas gestões. E essa gestão veio priorizando, como está aí, ó, administrativo, precatório, modernização de MP, e aí vai por diante. E os jurisdicionais, precatórios, lei social, modernização do PJ-Calc, modernização do NUGEP e assim por diante. Tá? Então, isso é para mostrar para vocês que a gente tem essa visão, porque isso aqui é institucional, o presidente, com seus juízes auxiliares, e isso aí a gente tem que seguir, ajudá-los. E os tribunais têm ajudado, o Alessandro mesmo, a própria Érica tem equipes aqui, tem a doutora, esqueci o nome dela, lá da Corregedoria, que é do TRT5 também, que está conosco. Doutora Karine, é isso, que está conosco. Então, a gente tem feito um trabalho. E é óbvio, esse ato, eu estou achando que eu vou precisar de alguém clicar aí para mim, se eu clicar aqui, será que aparece a planilha? Alguém poderia tentar clicar? Só clicar em cima do ato aí, que vai aparecer uma planilha. O que eu queria mostrar para vocês? Como é que nós construímos esse ato 53, que foi e era esperado pelos secretários de tecnologia? Não precisa de descer a planilha, mas aqui já está bom para a gente mostrar. O que a gente precisou de fazer? Mostrar que, na hora que você for comprar o seu orçamento, vocês têm que avaliar alguns critérios. Vocês têm que avaliar, porque não vai ter dinheiro para tudo, todo mundo sabe disso. Né? E nós temos muitos serviços que não são essenciais, mas tudo que está nessa planilha é essencial. Não importa se é de baixa, média ou alta prioridade. Mas o que a gente colocou como prioridade? A gente colocou como prioridade aquilo que é responsável pela continuidade do negócio. O que é a continuidade do negócio? Para a PJE, para uma folha de pagamento. Então, tudo que é relacionado à segurança, tudo que é relacionado à continuidade do negócio é alta. Se eu não tiver o storage, eu vou ter problema. Então, qual é a ideia que nós colocamos? Olha, se você não tiver dinheiro para computador e não tiver o dinheiro para um firewall, o firewall é mais prioritário. Então, coloque na sua cota aí que firewall é prioritário. Tá? É uma das coisas que a gente está falando. E, quando é o média, o que ele é? Geralmente, são administrativos de apoio, mas de missão crítica. Monitoramento. Monitoramento não para. Mas, se você não monitorar, você pode ser atacado, você pode ter problema de performance, de desempenho, e você não sabe o que está acontecendo. Então, a gente fala que é um administrativo e crítico. E os de baixo é aquele que eu consigo ter um espaço de manobra de planejamento, como, por exemplo, notebooks, computadores. Né? Mas, mesmo assim, a gente tentou fazer uma coisa que é o seguinte. Tony, eu vou dar um exemplo aqui do TRT-13. Eu conversei com o secretário, o DG, essa semana, estava conversando com o Cartacho. Ele falou, Tony, eu estou com um problema. Eu estou com 900 computadores que já não estão na garantia. E lá está com prioridade baixa. Na resolução 425, por isso que nós colocamos que o risco é de responsabilidade de avaliação dos tribunais, porque vai de caso a caso. Nas condições normais, vamos supor que o TRT-5 aqui está com o seu parque totalmente atualizado. A prioridade é baixa em relação aos outros. Mas, neste caso específico,
que já não tem garantia e que pode ter uma vulnerabilidade, isso, sob o ponto de vista de risco, é muito mais alto e a sua prioridade passa a ser maior. Então, a gente não colocou, por que nós colocamos a questão do impacto e não o risco? Porque o risco é uma avaliação de caso a caso. Agora, o impacto é aquilo que a gente sabe. Se não tiver o computador, a gente sabe o impacto de não ter o computador lá na ponta. Ou sabe o impacto de ter um computador com vulnerabilidade lá na ponta. E outra coisa que nós fizemos também, tentamos fazer, é colocar a questão do escopo e do contexto. Por quê? Vou dar um exemplo do notebook. Tem 2 itens de notebook lá. Notebook com o escopo de itinerância e uso externo, e o notebook com uso institucional. Mas vamos imaginar, por exemplo, o pessoal da corregedoria, auditoria, que precisa estar viajando, né, nas varas. Ele precisa do notebook. Então, o dele é média. Né? Para esse escopo específico, é média. Agora, para a troca de notebooks de uso administrativo, a gente colocou como baixa. Então, a ideia aqui, o nosso, fechando aqui, era que eu falei demais também, fechando aqui é o seguinte, esse ato 53, ele veio para orientar os tribunais, e o nosso papel é ajudar os tribunais na garantia desses recursos. E a gente sempre sabe, isso é normal, que no segundo semestre, geralmente tem recursos que têm sobras orçamentárias, e a gente acaba tendo recurso para ajudar os tribunais. E a gente vai utilizar dessa tabela como uma tabela de referência para que a gente possa avaliar os projetos. Não importa se é grande, médio ou pequeno. Agora, se você me submeter com 3, primeiro eu vou, tem dinheiro para o alto? Tem, então vamos colocar aqui. Depois, dá para abarcar o médio? Tem. Dá para abarcar o que não é o que é de baixa prioridade, mas de alto risco? Então, a gente é uma forma da gente também poder analisar e fazer uma política. Tá? Então, é isso, gente. Hoje, o Conselho, a visão do Conselho, pelo menos do nosso lado da CETIC, é mais o apoio. Né? O apoio, é claro, que a gente também tem que exercer o papel de supervisão, isso faz parte das nossas atribuições, mas eu acho que, antes mesmo de fazer a supervisão, é a gente tentar fazer um trabalho, porque eu te falo uma coisa que é fato. O que me deixa... Eu vim para cá, já tem 4 anos, não quis voltar. Por quê? Porque é um espaço realmente de trabalho colaborativo, é o único ramo da justiça que realmente a gente consegue fazer as coisas juntos, e só temos esse tanto de serviço porque fazemos juntos. E a gente não pode dispersar recursos. Né? Então, a gente percebe também que os tribunais têm desenvolvido muita coisa local, e isso tem dispersado, e os recursos dos projetos nacionais, muitas vezes, estão ficando no segundo plano. Então, eu acho que nós temos que repensar isso também, porque grande parte dos tribunais não tem o recurso humano. E só tem essa gama de sistema porque faz tudo conjunto. Né? Então, é um meio termo. Eu acho que nós temos, sim, que desenvolver projetos locais, faz parte, mas não podemos esquecer o nosso carro-chefe, que é os produtos, que são os nossos nacionais. Então, é isso que a gente tem para falar de prioridades. Bom, maravilha. Agradeço a Érica, o Tony e o Alessandro pela excelente exposição aí desses fatos que a gente acaba tendo que lidar, né? São os nossos leões do dia a dia. Queria abrir a oportunidade de alguém fazer alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Alô, ouvindo? Primeiro, parabenizá-los, né, pelo painel, muito obrigado. Eu sou Cadu, atuo nos projetos nacionais do Ministério Público do Trabalho e também sou diretor da ANASTIC, não é ENASTIC, é ANASTIC, que é a Associação dos Servidores de TI do PJU e do MPU. Eu fico muito feliz, muito contente, quando eu vejo uma apresentação desse tipo, né, que coloca as questões estratégicas da TI
e levando em consideração uma parte que não que ela tenha ficado esquecida, mas talvez não devidamente priorizada com relação à necessidade de valorização dos servidores, né? Então, agradeço mais uma vez e fico muito feliz, muito satisfeito em ver que a gente realmente trouxe de volta, né, essa questão que estava perdida em acórdãos de mais de 10 anos, né? Tribunal de Contas da União, recomendações do CNJ, depois agora tivemos recomendações do próprio CNMP, e isso nunca foi efetivamente direcionado pela alta administração, né? E isso vem tomando diversos painéis, né, no começo, há 3 anos, quando nós começamos esse movimento pela questão da valorização, nós tínhamos que muitas vezes acabar solicitando para que as pessoas tocassem no assunto, muitas vezes, que ficou esquecido, ficou numa gaveta ali. Então, eu acho muito importante, quando a gente cita a questão dos projetos, né, trazendo justamente o P ali, né, dos processos, dos recursos tecnológicos e das pessoas, né, que é um fator fundamental para que a gente possa continuar. Então, eu fico muito agradecido. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguma pergunta? Obrigado. Mais alguma pergunta? Ok, então a gente encerra assim o painel. Eu agradeço a todos pela atenção.